Fala, meu trader, como é que é? Tudo certo? Então, hoje, dia 12 do 12, terça-feira, nós vamos estar realizando mais uma análise semanal nos ativos que a gente acompanha aqui no canal, certo? O euro, a libra, o ouro, o USDCAD, o USDJPY, Bitcoin, o USD e o SP500. Então a gente vai começar aí nossa análise semanal pelo euro USD, a gente sempre começa pelo euro. Vamos lá, gráfico mensal. Vou ampliar aqui a escala dele. Escala ampliada. Vamos aí marcar regiões do mensal importantes que a gente acredita dentro do time mensal, que são esse preço de fechamento aqui em cima. Temos o pavio dele lá em cima. Temos a 20 comum e a 20 low. E o preço de fechamento lá embaixo. Esses são os principais preços no mensal, ao meu ver, para o euro. Depois disso, a gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal, a gente tem essa configuração dentro do euro, onde nós temos esse preço aqui de topo como preço de fechamento importante dentro do semanal. Para marcar esse preço, vamos marcar 200 do semanal. Vamos marcar a 20 low do semanal, que está aqui embaixo. Vamos marcar esse fundo. E é isso. Essas são as principais regiões aí no semanal, ao meu ver, para o euro USD. A gente teria aqui também a 20 comum, né, do semanal. Porém, eu acredito que ele possa vir buscar essa região aqui. Então, por isso, minha resistência do semanal de preço importante está aqui na 20 low, beleza? Então, esses são os preços dentro do semanal aí para o euro. A gente vai para o diário agora. Dentro do diário nós temos essa configuração, onde nós temos esse topo aqui do diário como um preço importante. Temos também o fundo lá, né, de fechamento do diário, que é essa região daqui de baixo. Fora isso, nós temos aqui a delimitação da nuvem de Ichimoku, que é essa nuvem aqui. Temos também preços importantes na 20 comum do diário, na 20 high e na 20 low. A gente também tem a 200 aqui do diário como um preço importante, então vou marcar 200 aqui também, que é onde o preço veio testar hoje e já recolheu cerca de 469 pontos. Então esses são os principais preços aí no diário para o euro USD, beleza? Feito isso, a gente vai agora no H4, que é o time de execução de ordem. A gente vai definir também preços importantes aqui dentro do H4, sendo eles esse topo aqui acima do preço de fechamento do diário. O H4 sempre na cor verde. E além disso, na verdade são essas regiões que eu gostaria de marcar. A 200 do H4 está bem aqui, onde o preço se encontra agora. Então não vou estar marcando ela, vou estar marcando as regiões do diário, que são essas linhas aqui azuis, onde o preço pode estar trabalhando dentro dessa faixa de preço, beleza? Regiões de compra e de venda, ficaria atento para vendas no euro USD, na região aqui da 20 low do diário, certo? Da 20 comum e da 20 high do diário, são as regiões que eu procuraria por compra, assim como regiões de compra também mais lá em cima, nesse topo aqui do diário, e da região do mensal que a gente comentou aqui em cima. Então, para venda, são essas as regiões que eu ficaria atento aí para o euro USD. E regiões para compra, executaria aí compras, né? Ficaria atento para executar compras na 20 low do semanal, que está aqui, nessa região do mensal, e na outra região do semanal, esse fundo do semanal aqui embaixo. Então, ao meu ver, esses aí são os principais preços do euro USD para compra e para venda até o final da semana, beleza? Então esses são os preços aqui que eu vou deixar indicados aqui no H4, que é o time de execução. Então, preços de venda para o euro estão mais aqui em cima. E regiões para compra mais lá embaixo dentro do euro USD. Beleza? Esse foi o euro. Compra e vendas aí sinalizadas antecipadamente. Vamos ver como é que o preço comporta aí até o final da semana.
mas são essas regiões de compra e de venda que eu vou ficar atento aí dentro do Time H4, beleza? Então é isso, euro aí mapeado. Agora a gente vai para Libra, gráfico mensal da Libra. Vou ampliar aqui a escala da Libra, gráfico mensal. Vamos lá marcar os nossos preços importantes aqui do mensal para Libra, sendo esses a nuvem de Ichimoku aqui. A gente também tem esse preço de fechamento aqui do mensal. A gente tem um pavio lá em cima do mensal, certo? E além disso, vou marcar aqui a 20 comum, a 20 low do mensal e o preço de fechamento lá embaixo. São regiões aí do mensal bem parecidas com o euro. Essas são as regiões de preços importantes no mensal, ao meu ver, para a Libra. Agora a gente vai para o semanal, onde a gente vai marcar esse preço de fechamento aqui de topo do semanal, na cor roxa. Depois disso, a gente vai marcar 200 do semanal, que está aqui. E depois disso, vou marcar aqui a 20 comum do semanal. A gente também tem a 20 low do semanal. Temos aqui esse preço de fechamento do semanal também. E esse outro preço de fechamento do semanal aqui. São as regiões que eu vou estar atento aí no semanal. Depois disso, a gente vai agora para o diário. Dentro do diário da Libra, a gente tem essa configuração, onde nós temos a média de 200 aqui embaixo como preço importante no diário. A gente tem esse preço de fechamento aqui também, que é um preço importante, certo? Mas em cima temos o preço do diário lá em cima, aqui, junto com o do mensal. E mais para baixo temos aqui esse fechamento aqui embaixo do diário. E também teríamos aí a delimitação da nuvem de Ichimoku, próximo a essa faixa aqui, certo? Que é a delimitação da nuvem aqui nessa região. Então aqui seria uma região aí também para ficar atento aí para compras. Para auxiliar a Libra, a gente poderia traçar um Fibonacci desse movimento aqui de alta, né? Que nos daria aí regiões de Fibo do diário. Na faixa aqui dos 50 de Fibo, que a gente comentou ser uma região importante do diário e é confirmado pela presença aqui dos 50. E a gente tem o 61.8 mais lá embaixo também. Beleza? A gente vai agora pro H4 da Libra. Dentro do H4 da Libra, a gente tem a média de 200 aqui embaixo, certo? A gente vai marcar a média de 200 do H4 com a cor verde. Lá em cima a gente vai marcar o topo da Libra no H4, que é esse topo aqui, certo? Vamos ver o que mais a gente tem de importante para a Libra no H4. A gente teria aí regiões para possíveis vendas na Libra na faixa aqui da 20 high do H4. É o único preço que eu vou marcar aí passível, né, de venda. Então seria uma venda aqui e que, enfim, o gráfico acabou respeitando. Em nenhum momento o candle de H4 fecha acima da 20 high, então em nenhum momento a tendência virou, né, do H4. Então aqui seria a venda que aconteceu, aqui uma venda, mas vamos acompanhar aí. A gente pode ver a Libra trabalhando aqui dentro desse range ainda entre a 200 e a 20 high do H4. Regiões de compra e de venda para a Libra. Ficaria atento aí para vendas na Libra. Na faixa realmente aqui da 20 high do H4. Ficaria atento para vendas aqui na Libra. Ou mais lá em cima, nas regiões de fechamento do diário e do H4. Então essas regiões aqui eu ficaria atento para fazer vendas na Libra. Assim como a gente tem regiões mais lá em cima, só que bem mais distantes, então acho que o preço não chega lá essa semana, mas pode-se que chegue. Então a gente mantém essas regiões de preço para venda aqui em cima também. E para compra para Libra, ficaria atento aí em regiões de compra na Libra, na média aqui de 200 do diário, assim como na faixa aqui do semanal, da 20 comum do semanal, da 20 low aqui do semanal e das regiões aqui do diário. Então a gente tem aqui os 50 do diário, a 20 low do semanal e tem um 61.8 de Fibo do diário também,
que são as regiões aí que eu vou ficar atento para executar compras na Libra, mais aqui embaixo, a depender da movimentação do dólar também. Então são confluências que a gente utiliza com o dólar, onde o dólar é uma confluência principal para a gente estar abrindo ordens em alguma dessas regiões aqui que a gente indica como regiões de compra, beleza? Então essa é a Libra. Vamos aí mapeado, né, a Libra, então o euro mapeado aí para vocês no H4, Libra mapeada também aí no H4, ou na verdade a Libra mapeada também aqui no H4. A gente vai agora para o ouro, gráfico mensal, vamos aqui ampliar a escala do ouro, gráfico mensal do ouro, vamos definir as principais regiões de compra e de venda, sendo essas do mensal, esse preço de fechamento aqui, um preço importante. A gente tem um preço importante que é o preço histórico, que é atingido há pouco tempo, que foi os 21,44. Então a gente marca esse preço histórico. A gente vai marcar também aqui a 20 high do mensal, a 20 comum e a 20 low do mensal. São os preços aí do mensal interessantes. Assim como esses também aqui são preços importantes. A gente tem essa faixa de preço aqui do mensal como preço importante. A gente tem esse fechamento aqui como um preço importante. A gente tem também esse preço aqui de cima do mensal e temos também preços mais lá embaixo, no caso, na verdade vou marcar só esse range aqui do mensal, certo? A gente poderia marcar esse preço de fechamento aqui também, assim como essa região aqui também, mas vou definir essas regiões mais intra no semanal, beleza? Então no mensal é isso para o ouro. A gente vai agora para o semanal. Dentro do semanal a gente tem aqui a 20 high do semanal, então a gente vai marcar 20 high na cor roxa. Vamos aqui para 20 comum do semanal, vamos marcar 20 low também, certo? Vamos marcar o topo do semanal lá, que é esse topo aqui também, que é um preço de fechamento importante. E fora isso, temos regiões aí de preços importantes dentro do semanal, nessa faixa de preço aqui também, que é a faixa de preço do mensal, né? O preço de fechamento do mensal aqui. Então a gente tem uma faixa de preço do semanal importante ali também. E dentro do semanal para o ouro, seria mais ou menos essa faixa de preço. A gente também tem um preço importante aqui no semanal, aqui nessa região aqui também. Beleza? Então no semanal e no mensal é isso para o ouro. A gente poderia marcar regiões mais embaixo também importantes do semanal, com uma média de 200 aqui do semanal, que está próxima à nuvem de Ichimoku aqui também. Então essa é uma região interessante para compra. A gente analisou o semanal do ouro, agora a gente vai para o diário. Dentro do diário a gente tem preços importantes aqui no ouro, na média de 200 do diário. Então o diário do ouro vai ficar aqui, azul. A gente tem esse fechamento aqui do diário abaixo, né, da 200. Então uma faixa de preço aí que eu ficaria atento. E que se aproxima do mensal, né? Então vamos ficar atento aí nessa faixa de preço. A gente tem a delimitação da nuvem de Ichimoku também como uma região aqui interessante para a gente estar marcando do diário. Então a gente tem a delimitação da nuvem aqui no diário, essa linha reta que nos indica um preço aí interessante para ficar de olho no diário. Então a gente vai marcar esse preço do diário. E vamos agora para o H4 do ouro, né? O H4 do ouro nos dá regiões aqui interessantes nessa faixa de preço aqui. Então a gente vai marcar essa região aqui de fechamento do H4. Temos aqui a região de 20 high. Temos a 20 comum, a 20 low, a 200 do H4. São as regiões que a gente ficaria atento aí para o ouro. E mais embaixo, a gente tem aqui regiões no H4 interessantes para o ouro. Mais ou menos nessa faixa de preço aqui, próximo ao mensal. Então a gente tem esse fechamento aqui do H4
que seria uma região interessante aí para a gente estar destacando. E que está próximo da região do mensal, a linha azul escura do mensal, que é o preço da 20 RAI do mensal. O que nos traz mais confluências nessa faixa de preço. Essa região aqui do diário que a gente comentou é importante. O H4, que é essa região aqui, e o mensal, que é essa região aqui. Então essa faixa de preço é uma faixa de preço muito forte, que o preço tende a repicar. Então vamos ficar atento aqui a essa faixa de preço. Então o ouro analisado aí do mensal até H4. A gente vai agora para ir para o nosso time semanal, indicar aí possíveis regiões de compra e de venda. Na verdade, primeiro no diário, a gente acabou esquecendo, né, de marcar as regiões aqui do diário da 20 low, né, que é uma região importante. O preço fecha abaixo da 20 low, tendência de queda. As melhores vendas ficam aqui para 20 low, para 20 comum e para 20 high. Então a gente vai marcar aqui a 20 comum e a 20 high lá do diário, que são as regiões para vendas. Então ficaria atento aí para vendas no ouro na 20 low, né? Foi onde já aconteceu uma venda agora há pouco. A gente tem a 20 comum, a 20 high lá do diário. Temos no meio desse caminho essa região do semanal aqui de preço, que a gente comentou como uma região de preço importante. Então aqui cabem vendas também. E fora isso, para venda mais lá em cima nas regiões desse semanal e do mensal aqui do ouro. Então, para vendas no ouro, ficaria atento aí a essas regiões, certo? Então ficaria atento aí para vendas no ouro nessas faixas de preço. E regiões para compra, ficarem aí atento para compras no ouro. Mais uma vez, nessa faixa de preço aqui da 20 high do semanal, nessa faixa aqui do mensal, que é esse preço aqui de fechamento do mensal. E fora isso, atento aí em compras no ouro, também mais embaixo na 20 comum e na região de 200 aqui do diário. Então as regiões aí para compra do ouro seria nessa região, nessa outra região aqui, na 200 do diário, na média de 200 do semanal e também mais embaixo das regiões que a gente comentou aqui embaixo. Então esses são os principais preços aí para ficar atento por compras no ouro, certo? Eu vou colocar as setas aqui no H4 mais próximas. Então essas são as regiões que eu ficaria atento aí para compra e para vendas dentro do ouro, certo? Ouro aí mapeado para vocês também, certo? Vamos agora para o SDCAD. O SDCAD gráfico mensal. Gráfico mensal do SDCAD. A gente vai estar marcando aí os principais preços do mensal, sendo esse preço de fechamento aqui. A gente tem também o pavio lá, o preço histórico do SDCAD que está lá em cima. E além disso, temos aí preços importantes aqui, nesse fechamento do mensal, assim como preços importantes também nessa faixa de preço aqui do mensal também. Além disso, preços importantes na 20 comum, na nuvem de Ichimoku aqui do mensal e na 20 low do mensal também. Então esses são os principais preços aí no mensal. A gente tem essa faixa de preço também aqui do mensal, certo? Para o SDCAD. Então a gente tem várias faixas de preço aí do mensal a serem testadas dentro do SDCAD. A gente está trabalhando bem próximo de uma, que eu acredito que após ser testada essa faixa, ele possa vir testar a 20 comum do mensal aqui embaixo. Estamos aí atentos a vendas no SDCAD.
Mas primeiro a gente precisa analisar o semanal também. Então dentro do semanal do SDCAD, a gente tem aqui uma faixa de preço importante, mais ou menos aqui nessa zona do semanal. Semanal aí na cor roxa. Fora isso, temos aí preços do semanal também mais lá em cima, aqui. Certo? Do semanal também temos preços importantes aqui na 20 low do semanal, que é onde o preço veio testar na semana retrasada e continuou a subir. Fora isso, temos aí mais regiões do semanal nesse fundo aqui do semanal e na 200 do semanal lá embaixo. A gente analisou o semanal agora do SDCAD, a gente vai agora para o diário. Dentro do diário, a gente tem aí o SDCAD trabalhando perto das médias de 20, onde nós vamos sinalizar aqui os preços importantes na média de 20 comum do diário. A gente tem também a nuvem de Ichimoku, né? A delimitação da nuvem. A gente tem a 20 high. Lá embaixo a gente tem a 200. E a gente tem esse preço de fechamento aqui do diário e esse outro preço de fechamento aqui do diário também. Então, no SDCAD no diário é isso. Vamos agora para o H4. Dentro da H4 que eu posso sinalizar aqui a média de 200 lá em cima. Então eu vou sinalizar aqui a média de 200 no H4. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aqui no H4. E no mais é isso aí para o SDCAD, certo? Vamos acompanhar como ele se comporta. Gostaria de uma subida do SDCAD até essa faixa de preço para estar procurando por vendas. Então, onde eu executaria vendas no SDCAD? Na 20 comum aqui do diário, na nuvem de Ichimoku, no preço do mensal, no preço da 20 high do diário, na 200 do H4 lá em cima, certo? São as regiões que eu procuraria por vendas no SDCAD. E regiões de compra, ficaria atento aí a executar compras na 200 do diário, nessa região do semanal, que é a 20 low do semanal, que está bem próximo já. Então a gente tem a 200 do diário, a gente tem a 20 low do semanal, a gente tem esse preço de fechamento aqui do diário, temos também preço de fechamento do diário mais aqui embaixo e do mensal aqui também. Então para regiões para compra e para venda do SDCAD é isso, regiões aí de compra e de venda sinalizadas para vocês, para o resto da semana e até mais do que uma semana. Então vamos ficar atento aí como é que o SDCAD vai se comportar. Então esse é o SDCAD, regiões de compra e de venda aí sinalizada para vocês. A gente vai para o SDJPY, gráfico mensal. Vamos ampliar aqui a escala. Gráfico mensal do SDJPY. Tem os preços importantes aqui, nesse preço de fechamento. Além disso, nesse fechamento aqui temos outro preço importante. Temos o preço aí da 20 high que foi testado e respeitado muito lindamente. Então quem estava atento só nesse preço aqui poderia ter pego aí 3.000 pontos. Incrível. Só atento a 20 high do mensal. A gente também tem a 20 comum do mensal e tem a 20 low lá embaixo. São esses aí os principais preços do mensal para o SDJPY ao meu ver. Além disso, no semanal nós temos essa faixa de preço aqui do semanal de fechamento. Temos essa outra faixa de preço aqui também. Temos aí a 20 high, né, que acabou coincidindo com essa faixa de preço aqui. Temos a 20 comum e a 20 low como regiões aí para venda. A gente vê que o SDJPY fechou abaixo da 20 high. Isso quer dizer uma possível tendência macro de queda, mas porém ele pode vir retornando essas faixas de preço para as melhores vendas acontecerem aqui em cima, certo? Então esse é o semanal aí, a gente tem regiões do semanal aqui também na nuvem. Então no semanal é isso para o SDJPY. A gente vai para o diário agora. Dentro do diário nós temos aí o preço da média da 20 comum do diário como preço importante. Temos aí também a 20 high do diário.
Temos aqui uma confluência tripla, né? Temos o preço do mensal, o preço do diário, o preço do semanal aqui junto, o que indica uma região bem forte. Então no diário a gente também tem a 20 low aqui do diário, tem a 200 lá embaixo, que foi onde o preço buscou, e é isso. Temos também aqui o preço de fechamento aqui do diário. Então são as regiões aí do diário que eu ficaria atento para o STJPY. Agora a gente vai para o H4. No H4 eu vou marcar aqui o preço da 200, que está aqui em cima. E também em regiões aqui um pouco mais em cima, que é essa faixa de preço aqui. Além disso, teríamos aí oportunidades para compra também, né, na 20 low aqui do diário, que foi onde ele buscou, após fechar acima, ele busca 20 comum, busca próximo a 20 low, para depois continuar a subir. Vamos ver se o SDJPY tem força para continuar subindo. Mas para vendas aí no SDJPY, ficaria atento aí para vendas no SDJPY na região aqui da 20 low do diário. Temos a 20 comum, temos a 20 high do diário. E temos regiões mais em cima também do H4, que é a 200. E esse outro preço aqui que a gente importou, que a gente delimitou como importante aí dentro do H4. Então regiões de venda aí para o STJPY desenhadas. A gente vai agora para as regiões de compra. Ficaria atento aí para compras no STJPY, na faixa de preço aqui do diário, desse fechamento, do mensal, da 200 do diário, do mensal lá embaixo e do semanal aqui também. Então essas são as regiões aí de compra e de venda para o STJPY dentro dessa semana e também, quem sabe, para as próximas já desenhadas aí. Bitcoin USD. Dentro do Bitcoin USD a gente havia comentado aí preços importantes, né, que ele poderia estar buscando, que é o 45, né, foi onde ele chegou próximo, também a região dos 40 mil. Vamos aí desenhar novamente o Bitcoin USD, gráfico mensal. A gente vai delimitar aqui alguns preços aqui do mensal, como esse preço aqui. Temos esse preço aqui também, do mensal, como importante no Bitcoin. Temos a 20 high do mensal, a 20 comum, a 20 low do mensal. A gente tem esse preço de fechamento aqui também do mensal. A gente poderia aqui traçar o Fibonacci desse movimento de queda do mensal, o que nos daria aí a indicação de que o preço já veio testar os 50, né, do Fibonacci. Pode ainda ir buscar o 61,8 lá em cima. Então nós temos aqui o preço dos 50 sendo respeitado até o momento e o 61,8 lá em cima, que é onde ele ainda pode buscar. A gente vai agora para o semanal do Bitcoin. Dentro do semanal do Bitcoin, nós temos essas faixas de preço aqui importantes, como a 20 high do semanal, a 20 comum, a 20 low. A gente tem esse fundo aqui do semanal e mais para cima temos aqui, vou manter só esses preços do mensal mais para cima. Então agora olhando o diário, dentro do diário do ouro nós temos aí a 200, né, do diário aqui embaixo, então a gente vai marcar 200. A gente tem aqui a 20 low, né, do diário, que é onde o preço pode dar uma parada, voltar a recuar aqui nessa faixa de preço, ou parar aqui e continuar o movimento até os 61,8 lá em cima. Mas e a gente tem esse preço aqui, né, do diário também, de topo, de fechamento. Então na região do diário são esses preços importantes. No H4, a gente tem um H4 aqui
a 200 do H4 um pouco mais embaixo. A gente vai marcar aqui a 200 do H4 e é isso. Então, regiões para compra e para venda. A gente também tinha comentado sobre a importância, né, dos números fechados. Então a gente tem aqui preços interessantes para venda no Bitcoin ainda nos 45 mil. Então vou marcar aqui os 45. A gente tem os 50 lá em cima. Próximo aí é o 61.8, né? A gente tem os 55 também. E é isso. De momento é isso para o Bitcoin USD. Ficarei atento aí para novas vendas nos 50 de FIBO, na região aqui do fechamento do diário, né? Então a gente ficar ali atento para vendas aqui nessa região de fechamento do diário, no 61.8 lá em cima, nos 50 mil e nos 55. São as regiões aí que eu acredito que o Bitcoin possa entregar boas vendas aí, certo? Então no H4 é isso para o Bitcoin USD. E regiões para compra, ficarei atento aí para compras mais embaixo, nas regiões aqui do semanal, da 20 high, da 20 comum e da 20 low do semanal, e próximo a essas regiões do mensal aqui também. São as regiões de preço aí que eu ficarei atento para executar compras aí no Bitcoin USD. Demorou? Então dentro do Bitcoin é isso, regiões aí de compra e de venda sinalizadas para essa semana e para as próximas semanas. Agora a gente vai para o SP500, dentro do SP500 a gente vai aqui ampliar a escala. Vamos marcar aqui esse preço de fechamento aqui do mensal, que é um preço importante. Além disso, temos esse preço aqui do mensal aqui como preço importante. Certo? Temos aqui a 20 high do mensal, a 20 comum, a 20 low do mensal. São os principais preços aí do mensal, ao meu ver. A gente vai para o semanal agora. Dentro do semanal aí do SP500, a gente tem essa zona aqui também do semanal como uma zona importante. A gente tem a 20 high do semanal, a 20 comum, a 20 low. A gente tem esse preço de fechamento aqui do semanal. E também temos esse preço de fechamento aqui do semanal, que o preço pode voltar a buscar aqui. Então vamos ficar atento aí ao SP500. A gente vai agora para o gráfico diário do SP500. Dentro do gráfico diário nós temos regiões aqui importantes na 20 low do diário. Além disso, temos regiões importantes no diário lá em cima também aqui. E o preço da 200 do diário lá embaixo. E esse preço de fechamento aqui também do diário são os principais preços do diário aí, ao meu ver, para o SP500. A gente vai para o H4 agora. Dentro do H4 a gente tem a média de 200 aqui. Certo? E no H4 é isso. E no H4 é isso aí pro SP500. A gente pode ver também o SP500 vindo retornar aqui pro preço da 20 low do H4 ou da 20 comum.
mas vou marcar só 20 low que está próximo do mensal. Ele poderia muito bem fazer esse repique aqui embaixo para depois continuar o movimento de alta. Então vamos ficar atento aí ao SP500, mas ao meu ver, vendas no SP500 nessas regiões aqui de cima do mensal e do semanal, a confluência aí do semanal, diário e mensal. Então essa seria uma faixa de preço que eu ficaria atento aí para venda. E é isso, para venda seria esse preço, ou deixar algum padrão aqui de reversão no diário ou no H4, né? Um candle forte aí no H4 no diário para uma venda com stop mais aqui em cima. Mas para compras aí para SP500, ficaria atento aí para compras na 20 high aqui do semanal, na 20 comum do semanal, na 20 low do semanal, na 200 do diário, na faixa de preço aqui da 20 high do mensal, na 20 comum do mensal. E é isso. Já tem preço aí para compra bem distantes ainda, mas a gente tem todos esses preços aí de compra para o SP500 e para venda lá em cima. Beleza? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco da lógica, né, de marcação dos preços. Então já temos aí tudo desenhado para até o final da nossa semana. Então temos aí compras e vendas sinalizadas para o euro USD. Fica mais fácil ver aqui no gráfico diário as setas. Então a gente tem essas compras e vendas aí para o euro USD. Temos para o Bitcoin ou para o GBP USD também regiões aí de compra e de venda, certo? Para o SHA USD, regiões aí também de compra e de venda. O USD-CAD, regiões também aí de compra e de venda, certo? O USD-JPY mapeado também, Bitcoin USD mapeado e o SP500 mapeado. Então é isso, rapaziada, mais uma análise semanal tá no ar. Faça bom proveito, tenham paciência que o preço vai chegar nas regiões importantes que a gente comenta. Logicamente que você tem que ter aí um entendimento sobre a movimentação do dólar e notícias que podem impactar nesse movimento. Porém, ainda temos aí boas oportunidades até o final da semana e a maioria delas já está mapeada. Demorou? Vamos que vamos, forte abraço, compartilha, se inscreve no canal. TEI!